Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Estou aqui pela segunda vez essa semana, juntos. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 1. Malaquias é um livro que é muito conhecido pela questão dos dízimos e das ofertas. Recentemente nós tivemos aqui o pastor Jackson, que esteve pregando também, falando um pouco sobre reconciliação. Mas esse foi o livro que eu estudei durante essa semana e eu percebi que tem muitas coisas aqui interessantes nesse livro que nós podemos aprender e que pode ser muito, muito útil para nossas vidas. Agora que você abriu, feche os seus olhos e juntos vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos de te buscar, pela oportunidade que temos de te servir, ainda, Senhor, desfrutando de uma liberdade religiosa. Queremos te pedir também, Senhor, que nos ajuda a compreender, nos ajuda a entender a Tua palavra e que essas verdades, Senhor, possam serem colocadas em práticas em nossas vidas. Derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, também sobre quem está em casa nos acompanhando. É o que nós oramos, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Malaquias, ele é um dos livros dos profetas menores do Antigo Testamento. Menor não porque tenha menos importância do que os outros, mas somente por uma questão de tamanho, por uma questão de ordem, do tamanho dos livros, os profetas menores foram colocados aqui nos últimos capítulos da Bíblia. É um livro, como eu disse agora há pouco, que geralmente as pessoas retratam muito a questão dos dízimos e das ofertas. Mas Malaquias ele traz uma mensagem que é tão atual para os nossos dias como foi atual naquele tempo também. E eu queria agora convidar vocês a meditar em alguns versos. Nós vamos estar pulando aqui de verso em verso. Nós vamos começar com o capítulo 1 e o verso 6, que diz: O filho honra o pai, e o servo respeita seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o senhor, onde está o meu respeito? Vamos pular para o versículo 7. Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar. E ainda pergunta: em que havemos profanado? Nisso, de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada quando vocês oferecem sacrifícios de animal cego. Será que isso não é errado? E quando traz um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimente oferecer um animal desse ao seu governador. Será que ele se agradará de você? Será que será favorável a você? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que conceda sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a você? Versículo 10. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo no meu altar? Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei suas ofertas. Vamos pular agora para o versículo 13. Então dizem ainda: que canseira, e torce o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferece animais roubados, coxos e doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso, diz o Senhor. Maldito seja o enganador, que tem o animal sadio em seu rebanho. Promete oferecer ao Senhor um com defeito. Em Israel, a gente sabe, se você observar nos livros aqui do Pentateuco, que existiam muitas regras em relação à questão do sacrifício. O sacrifício era uma representação clara do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. O tempo todo que nós observamos na Bíblia, a gente percebe que o cordeiro, que é morto, é uma representação desse sacrifício de Cristo. E Israel estava passando por uma situação tão difícil que a gente vê aqui, que os próprios sacerdotes, aqueles homens que deveriam dar exemplo para o povo, estavam oferecendo animais imundos, animais cegos, mas o pior é o que diz o versículo 14. O pior é que eles tinham condição,
aqui diz no versículo 14, eles tinham animais sadios, mas eles preferiram entregar animais defeituosos. E a gente sabe que a palavra de Deus, ela nos dá diversas instruções. Talvez você tenha estudado a Bíblia com alguém no passado e faz parte dessa igreja. Ou talvez você esteja conosco aqui estudando a Bíblia, você que está nos acompanhando em casa, talvez esteja estudando a Bíblia há algum tempo. E quando estudamos a Bíblia, Deus diz que nós devemos ter uma maneira de agir. Nós devemos ter um estilo de vida. Deus diz, olha, você deve caminhar assim. A forma como a gente deve caminhar, a Bíblia ela nos ensina. Mas nós, enquanto seres humanos teimosos, muitas vezes preferimos agir da nossa forma. E aqui a questão do sacrifício, ele simboliza também o trabalho, simboliza também a dedicação, a forma como nós entregamos o nosso tempo a Deus. E aqui vem uma pergunta para reflexão: como nós temos entregado o nosso tempo a Deus? Como nós temos entregado a nossa vida a Deus? Será que de forma completa? Será que de forma como Deus orientou na sua palavra? Será que um sacrifício perfeito? O sacrifício ele não poderia não poderia ter mancha nenhuma, não poderia ter defeito nenhum. Ele deveria ser um sacrifício perfeito. Mas o que as pessoas estavam dando para Deus era o resto do rebanho. Aquilo que era bom, aquele gado, que era aquele rebanho que era bom, eles pegavam para eles. Isso aqui é para mim, vai ser para o meu próprio interesse, vai ser para mim conseguir um lucro. E já o que não presta, eu vou oferecer a Deus. E aí, eu conversando com o pastor Luciano, a gente sempre gosta de discutir muito sobre a Bíblia. Eu já falei isso aqui em um outro domingo que eu estive aqui com vocês. Essas histórias da Bíblia, elas vêm para nos ensinar a errar menos. Eles já erraram no passado. O povo aqui, da época do profeta Malaquias, erraram no passado. A gente lê uma história dessa para não cometer os mesmos erros hoje. Esse é o principal objetivo da Bíblia, para a gente errar menos, porque esse povo já errou. E como é que nós temos entregado a nossa vida a Deus? Como nós temos entregado a nossa família a Deus? De maneira santa, de maneira pura, de maneira dedicada ou de qualquer forma? Como é que temos feito o nosso culto familiar em casa? Como é que temos estudado a Bíblia? Será que de qualquer jeito, de qualquer forma? Às vezes cansado? Ou quando sequer estudamos a Bíblia, quando sequer estudamos a palavra de Deus? E Deus diz, Deus não se agrada. Deus diz aqui que está completamente triste com tudo que esse povo está fazendo. E ele diz de maneira claramente onde está o respeito, no versículo 6. Assim como um pai desrespeita os seus filhos, Deus está dizendo, eu sou o pai de vocês, por que é que vocês não me respeitam? Por que é que vocês não têm consideração para comigo? E em outras palavras, é isso que Deus está dizendo quando nós não oferecemos o melhor para Ele. Deus está dizendo, será que quando eu não ofereço o meu melhor, Ele está dizendo, Albert, será que eu não mereço o seu respeito? Será que eu não mereço a sua consideração? Você não poderia fazer o melhor para mim? Eu que já dei tudo por você, enviei o meu filho, que era o bem mais precioso que eu tinha. E Ele espera que nós também demos o nosso melhor, porque Ele deu o nosso melhor. Ele entregou tudo o que foi o seu único filho. Ele quer uma resposta minha e Ele quer uma resposta sua. Ele quer uma entrega completa por meio da sua vida. E se você continua aqui no versículo 2, Deus ele vem trazendo mais algumas advertências, especialmente para o povo dele, especialmente para os sacerdotes que eram responsáveis pelo serviço no santuário. E quando lemos e escutamos a palavra sacerdote, a nossa tendência é dizer, Deus está falando somente com a liderança, Deus está falando somente com a igreja, Deus está falando somente com aqueles que pregam, porque as pessoas que pregam são considerados sacerdotes. Mas sim, se observarmos o contexto em que o livro foi escrito, ele está falando do sacerdote que oferecia o sacrifício. Mas a própria Bíblia, o próprio apóstolo Pedro, ele diz que nós também somos sacerdotes. Somos nação eleita, povo escolhido por Deus para pregar as boas novas. Nós também somos sacerdotes. E tem um conceito muito interessante sobre sacerdote, vários significados na Bíblia, mas tem um significado que eu encontrei no comentário de Mateus Henry,
em que ele diz que o sacerdote ele deve ser uma ponte. Naquela época, o sacerdote ele era uma ponte que levava as pessoas até Deus. Ninguém poderia entrar no templo, né? Ninguém poderia entrar no santuário. Somente o sacerdote ele era uma ponte que levava ali os pedidos das pessoas, entrava dentro do santuário, apresentava para Deus, Deus ouvia os pedidos e aí de repente eles saíam e era aquela alegria por parte de todo o povo. E quando Jesus morre, ele diz o seguinte, que acabou essa fase do sacrifício de matar o cordeirinho e nós agora somos os seus sacerdotes. Eu e você, que está aqui sentado nessa noite, você que também que está nos assistindo, nós somos sacerdotes de Deus. Só que agora a ponte que nós devemos fazer é entre aqueles que não conhecem a Deus. Nós devemos ser uma ponte para levar aqueles que não conhecem a Deus até Deus. Por isso que eu gosto desse significado de sacerdote. O sacerdote, ele deve ser uma ponte. Ele deve mudar o mundo, ele deve mostrar Jesus a outras pessoas. Mas, infelizmente, às vezes nós não cumprimos com nossa função de sacerdote. E Deus, ele dá uma advertência também para aqueles que não estavam cumprindo o seu papel de sacerdote. Observe aí Malaquias, capítulo 2, versículo 7, ele diz: porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Aqui é uma mensagem para os sacerdotes daquele tempo, correto, é uma mensagem para os sacerdotes daquele tempo. Mas essa também é uma mensagem para mim e também para você. Nós, enquanto sacerdotes, nós, enquanto pais, enquanto líderes, professores, qualquer pessoa que assume uma função de liderança ou que tem um título de cristão, a partir do momento que você diz, eu sou um cristão, eu entreguei a minha vida a Deus, eu sirvo a Deus, você automaticamente já é um sacerdote. E aqui diz, Deus dá a instrução, dos seus lábios deve sair conhecimento. E as pessoas devem buscar, as pessoas devem ir até nós para buscar a instrução. As pessoas devem ir até nós para buscar o quê? Para buscar conselhos. E aí eu pergunto, o que é que tem saído dos nossos lábios? Será que nós estamos assumindo realmente essa função? Será que realmente nós estamos conseguindo aqui ser esse sacerdote, essa pessoa na qual as pessoas nos procuram para procurar ajuda? Também é uma pergunta reflexiva. E continuando aqui o verso, Deus vai dizer o seguinte, versículo 12, o Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos exércitos. Aqui Deus está dando uma advertência para a infidelidade do povo. E às vezes a gente comete um erro muito grande, de achar, não, eu já conheço a Bíblia, eu já sei de tudo, já está tudo certo na minha vida, eu já sou cristão, já aceitei a Jesus, já conheço a Jesus, eu acho que o conhecimento, a fé que eu tenho já é suficiente, eu não preciso mais fazer nada para Jesus, eu já acredito, eu creio, e isso já é suficiente para mim. Só que, vejam só, Deus estava dizendo o seguinte aqui para os sacerdotes, não importa somente ir lá e entregar uma oferta, isso não é suficiente. Não importa também a posição, quando Deus está dizendo aqui no versículo 12, seja quem for, em outras palavras, ele quer dizer, não importa se é um sacerdote, não importa se ele tem um título de sacerdote, a advertência que eu estou dando é para eles, porque o que eles estão fazendo não está certo. E às vezes a gente pensa, eu tenho um título de cristão, isso não é suficiente. Em outras palavras, Deus está dizendo aqui, não é o seu título, não é o fato de você ser sacerdote, não é o fato de você somente ser cristão que é suficiente. Você precisa dar o seu melhor para Deus. A oferta para o Senhor deve ser uma oferta perfeita. A oferta para o Senhor deve ser uma oferta perfeita. E aqui eu estava
meditando em alguns livros que a gente estuda na universidade, ou até mesmo para o próprio entendimento mesmo, crescimento pessoal, eu estava vendo sobre os profissionais desses últimos anos, especialmente agora em épocas de pandemia, que é o período das lives, é o período que muitas pessoas agora estão utilizando as redes sociais para vender produtos, para muitas vezes dar palestras, a própria igreja está utilizando aí os canais para pregação do evangelho. E uma coisa interessante é que as pessoas de hoje, elas não estão mais interessadas em títulos. As grandes empresas, as grandes corporações hoje, elas não estão mais interessadas em títulos. O que as pessoas querem ver é resultados. Se você vai hoje numa grande empresa e você pergunta para um empresário, quem você deseja contratar? Uma pessoa com... Antigamente, graduação era tudo, a gente tinha que fazer pós, mestrado, doutorado. E você pergunta, você prefere hoje uma pessoa com título, mas sem resultados? Ou uma pessoa que não tem tantos títulos, não tem tanto conhecimento, mas com resultados? Hoje, o jogo mudou. Hoje, as empresas preferem mais pessoas com resultados. Não adianta eu ter apenas um diploma de professor, se os meus alunos não aprendem nada. Hoje não tem mais isso. Talvez exista um professor que tem apenas como acontece muito no mercado de trabalho, que é a área que eu trabalho, que às vezes tem uma graduação e tem resultado, mas tem outro que tem um título de doutorado, mas que dá uma aula que ninguém consegue entender. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as empresas preferem o professor que tem resultado, que está deixando os alunos passarem no vestibular. Na área da saúde, da mesma forma, as clínicas preferem aqueles profissionais que o tratamento está sendo avançado, que está dando certo, que está tendo uma melhora, que está tendo uma cura. Na área de administração, aqueles funcionários que os números da empresa estão subindo, as metas estão sendo batidas. E aí, eu voltei aqui para o texto. Pensei aqui um pouquinho em Malaquias. Será que hoje também não é dessa mesma forma? E hoje é dessa mesma forma. Não adianta mais a gente dizer que Jesus te ama, não adianta mais a gente somente dizer que Jesus vai voltar, que Jesus é amor, que Jesus é isso, mas nós não apresentamos resultados para as pessoas. Nós apenas falamos da Bíblia, mas pouco praticamos dessa Bíblia. Poucas vezes fazemos o que a própria palavra de Deus está pedindo para que a gente faça. E a gente sempre fica orgulhoso com o título, sendo que Deus disse, eu não me agrado disso aí, eu vou eliminar todos esses aí, eu vou eliminar das tendas de Jacó todo aquele que faz isso o quê? Todo aquilo que faz as coisas de qualquer forma, os sacrifícios de animais cegos, animais coxos, e a questão da infidelidade, ele fala aqui também, mas pelo tempo não dá para mim me aprofundar muito no texto, mas ele fala, eu não quero saber o título que você tem. Se você está fazendo alguma coisa errada, se você não está fazendo o que eu peço, eu vou eliminar, ainda que seja aqueles que oferecem as ofertas. Essa é uma mensagem dura, essa é uma mensagem forte. Assim como as empresas têm chamado os funcionários para a ação, hoje se fala do evangelho da ação. Hoje se fala do evangelho prático, onde as pessoas veem um amor em nós. Será que as pessoas têm enxergado Jesus em nós? Principalmente aquelas que têm pensamentos diferentes, posicionamentos diferentes. Como é difícil ser cristão, principalmente em um mundo onde as pessoas são tão diferentes, são tão diversificadas. Mas eu sempre costumo dizer para os meus alunos que a coisa mais linda que Deus criou na terra foi o fato de sermos diferentes. Imagina se fosse todo mundo igual. Imagina se todo mundo se vestisse da mesma forma, pensasse da mesma forma, as coisas não iam andar, o mundo não seria colorido, o que eu digo, vocês estão entendendo o sentido de ser múltiplo, não é o colorido que as pessoas costumam falar e que isso gera uma polêmica, colorido no sentido de ser multirracial, de ter vários posicionamentos, até mesmo dentro da igreja existe essa diversidade, e isso é importante até para o avançar da nossa obra. E às vezes a gente tem olhado para as diferenças e no lugar dessas diferenças nos unirem, cada vez mais ela tem nos separado. E se fala de amor, de volta de Jesus. Mas na prática, quando nós encontramos o diferente, a gente age dessa forma aqui.
sem dar instrução e sem sair dos nossos lábios conhecimento. Muitas vezes sai o ódio, muitas vezes sai a crítica, muitas vezes sai o julgamento. E as pessoas olham para nós e perguntam, mas a Bíblia não diz que eles precisam ser sacerdotes, que eles precisam ser sábios, que da boca dele devem sair instruções? E às vezes eu me pego com tantos professores ateus na universidade, que tem um nível de instrução de vida que eu digo, quem me dera se um dia na minha igreja tivessem pessoas como esse homem aqui, que não acredita em Deus, que não sabe nada de Deus, mas que dá uma instrução de como você viver a vida. Às vezes eles falam coisas que às vezes está na Bíblia, eles vivem. Eu fico pensando, por que é que as pessoas que conhecem a Deus não vivem, não buscam? E a motivação é essa, porque nós fazemos as coisas de qualquer jeito, porque nós cada vez mais temos pensado no nosso próprio interesse, como é dito aqui no capítulo 1 e no versículo 14. Às vezes a gente tem até o melhor rebanho para dar, mas a gente não quer dar para Deus. Às vezes o melhor rebanho a gente quer deixar conosco. O nosso eu primeiro, né? Como diz o nordestino, farinha pouca, meu pirão primeiro. Que de alguma forma essa mensagem possa ter tocado a sua vida. É uma mensagem nova, eu não consegui terminá-la ainda, mas uma mensagem bem atual para os nossos dias. Que você possa refletir nisso aqui. Qual o tipo de sacerdote que você está sendo? Aquele que oferece o melhor para Deus? Ou aquele que oferece as coisas de qualquer jeito? Será que da sua boca tem saído palavras de conhecimento, palavras de instrução? Só ter um título, gente, de cristão não é suficiente. O mundo quer ver resultados. E meu apelo para você, nessa noite, é que você seja um cristão que dê resultados. Meu apelo nessa noite é uma pergunta, na verdade. Talvez você já seja um cristão que dê resultado. Ou talvez você ainda esteja em processo. Mas meu apelo é esse. Aceitem o convite de Jesus, que Ele está dizendo aqui na palavra dele, de dar o melhor. Aceite o convite de Jesus, no sentido de ser uma pessoa sábia, uma pessoa que dá instrução. Não faça as coisas de qualquer forma, não haja como aqueles sacerdotes. Eles erraram, para que a gente erre menos. Que Deus abençoe a sua vida e que de alguma forma essa mensagem possa ter tocado a tua mente e o teu coração.